A cada novo dia, uma nova esperança. Estamos todos conectados. Não importa o peso de sua carga, o importante é nos conectarmos com olhares e sorrisos. Dê o seu melhor sempre. Compartilhe o bem, sempre. Vibre com seu time. E você? Tá esperando o quê? Vem pra Blend. Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de todas as noites, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 9 da noite, aqui pelo canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais. No nosso site, valetvplay.com, também na nossa página no Facebook, no canal no YouTube, em todas as plataformas você encontra os conteúdos da nossa Vale TV. Agradecendo ao Bruno e o Vitor, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para que a gente possa chegar com qualidade até você. E agradecendo a você que já está nos assistindo. Pode, inclusive, compartilhar nossa live aí no Facebook, no YouTube, para os amigos, para todos os conhecidos, porque a pauta, como todas as noites a gente procura trazer, é de extrema importância. São pautas de interesse da nossa comunidade. E um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa e estão conosco aqui todas as noites. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências da moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com mulheres e homens uma moda inteligente, que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e, ao mesmo tempo, para treinos. Mercator Feiras e Eventos. A nova cara da moda vai estar em evidência no SIC, o nosso Salão Internacional do Couro e do Calçado, que acontece lá no Serra Parque em Gramado, dias 22, 23 e 24 de maio, onde estaremos realizando a cobertura deste importante evento do setor coureiro calçadista. Tanto o nosso programa, Estação Hamburgo, estaremos realizando direto lá dos pavilhões do Serra Parque, quanto o nosso projeto Calçados SA, que é o programa da Vale TV, que eu tenho o privilégio de conduzir também, que destaca o setor coureiro calçadista. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa especializada nestas duas áreas, atuando em mais de 15 cidades aqui da nossa região. E conosco também a Sebratel Global, com uma internet gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet. Por gentileza, Vitor, apresente a qualificada bancada da noite de hoje. A gente vai abordar um tema de extrema importância, que é o autismo. Estamos ainda no mês, né? O dia 2 de abril é dedicado a orientações, a lembrar, né, dessa doença que está em nosso meio. E eu comentava hoje, antes até comentei com eles aqui antes do programa, eu comentava com a tia que está nos visitando aí essa semana, ela que vem lá de Araranguá, ela está com 85 anos, e a gente, olha tia, eu vou abordar esse tema, esse assunto no programa, diz ela, que coisa boa que existem pessoas interessadas nessas pautas, nesses assuntos nos dias de hoje. No meu tempo não tinha disso, porque eu acredito que já existia o autismo, né? Só que a gente nem sabia da existência dele. E que bom que tem profissionais dedicados
e em busca de soluções e o principal, de uma melhor qualidade de vida, não só para o paciente, mas para toda a família, porque acaba envolvendo toda a família. E eles sentiram na pele isso e por isso resolveram ter essa atitude de criar a clínica ABA, especializada em autismo. É um casal que tem lá 2 anjinhos que vieram de fato para mudar a vida deles, né? E a vida de muitas pessoas, na verdade, né? Além de mudar a vida de vocês, com o trabalho de vocês à frente da clínica ABA, eles estão mudando a vida de muitas pessoas. Estou falando aqui do Diego Gomes e da Paola Gomes, que são os diretores da clínica ABA, uma clínica especializada em autismo. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Como é que foi essa iniciativa? Foi de fato assim? Vocês perceberam que faltava esse carinho, essa atenção para lidar com isso? Diante de todo o fato que aconteceu, né, do diagnóstico até os tratamentos iniciais ali, para nós foi muito difícil o acolhimento, vamos dizer, o acolhimento. Então nós entendemos que não era o porquê nossos filhos eram autistas, e sim para quê. Nós entendemos que nós tínhamos um propósito. Uma missão. Um propósito de acolher, ser um diferencial na sociedade, né? E usar aquela que é a nossa dor, usar como um propósito de vida, né? E está sendo maravilhoso esse aprendizado. Muito bem. Paola, como é que foi assim? Lógico que tem aquele susto, né? O novo nos assusta muito. Muito, com certeza. Eu lembro que quando a gente teve, né? Primeiro não foi nem o diagnóstico, foi a suspeita. Eu não entendia nada de autismo, né? Sim. Quando eu falava em autismo, eu já imaginava aquela questão do caso severo, né? Então, o primeiro, então, que eu posso dizer assim, contato que a gente teve, né? Foi exato, de medo, né? Susto. As pessoas não, cada pessoa que tu conversava te dava uma informação diferente, tu não sabia para que lado. Isso nos assusta mais ainda. Exato. Então, depois que tu começa a conviver, parece que todo mundo sabe do assunto, mas não, né? Hoje em dia ainda muita gente não sabe, falta muita informação. Então, a nossa ideia é realmente essa, quando a gente vê um pai, uma família, principalmente que ou recém recebeu um diagnóstico ou que tem alguma suspeita, né? A gente chama para conversar e para... O que eu passei, outra família não precisa passar, né? Sim. Então, a nossa ideia é sempre essa, trazer, acolher, conversar, né? Então, Orientar. Muito bem. Parabéns pela iniciativa. E claro que para formar essa clínica, né, eles foram buscar profissionais da área. E aqui nós temos apenas 2, né? São mais profissionais envolvidos nesse projeto lá. E eles trouxeram para a bancada de hoje 2 profissionais que também se dedicam na verdade, é um estudo contínuo, eu costumo dizer, né? Porque nunca a gente vai ter, tá aqui pronta a receita, né? Não, é um estudo contínuo e com a troca de informações, com a troca dos profissionais, né? Automaticamente vai se buscando uma melhor qualidade de vida, já é um bom começo. Deixa eu apresentar aqui então a nossa terapeuta ocupacional, é a Camila Becker. Bem-vinda. Muito obrigada. Como é que tu descobriu que era essa tua área que tu queria atuar? Então, eu sempre quis trabalhar na área da saúde, sempre foi um desejo meu. E aí eu fiz a formação em terapia ocupacional, que é uma graduação, eu me formei lá em 2010. E então, depois trabalhei um pouco na área com adultos e depois me descobri na área da infância, que é a área que eu amo, assim. Sim. Então, e é isso, né? Como tu falou, a gente precisa estar sempre se qualificando, buscando e tá disposto a ajudar essas famílias, né, essas crianças. É como o propósito da clínica não é só a criança, mas a família, né? Exato. Então a gente precisa ter um olhar ampliado e com as colegas a gente consegue dar esse suporte para as famílias. Muito bem. Ao lado da Camila tem a nossa psicopedagoga, que é a Nicole Bender. Tudo bem, Nicole? Bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou psicopedagoga ali da clínica e o que me despertou, assim, iniciar nessa área do autismo foi o contato que eu tive com uma criança na área escolar, né? Porque eu era professora, pedagoga, e a partir disso eu sempre soube, né, que gostaria de trabalhar com alguma necessidade especial, poder fazer essa diferença na inclusão. E ali foi onde eu me apaixonei, eu consegui entender o mundo e cada vez mais quis buscar informações para que pudesse ajudar essas crianças e as famílias também, né? Muito bem.
Diego e Paola, quantas pessoas hoje envolvidas lá? Aqui, né, como eu citei, são apenas 2 das diversas profissionais que estão lá envolvidos com vocês nessa causa, abraçaram essa causa com vocês. Estão fazendo contas, é sinal que é bastante. Tem 2, 4, 6, acho que tem uns 10 já envolvidos. Umas 10 pessoas já. Isso. Entre neuropsicopedagoga, tem a fono, né? Tem a psicóloga, tem a gestora, Que é muito tem a amplo, Cleide né? também, né? Que não recepciona tão bem. Então, Somos uma equipe pequena, mas que está atendendo uma demanda muito necessária no mercado. Né? Porque hoje a demanda ali no mercado Sapiranga, daqui da região também, também de Novo Hamburgo, Campo Bom, São Leopoldo, Araricá e os demais ali, tem uma demanda muito grande, mas não tem uma clínica, claro, da primeira clínica especializada para atendê-los. Sim. Então, quando você vai daqui até Gramado, acho que não tem assim. Não encontra. Não encontra. E como é que foi para colocar em prática o projeto de vocês? Porque a gente sabe que a burocracia no Brasil não é muito fácil, né? Como é que foi essa luta? Há quanto tempo já existe a clínica? a clínica é nova, ela começou dia Pois 17 de janeiro É desse ano aqui? desse ano. Nós começamos o projeto dela em junho do ano passado e colocamos em prática, na verdade. Na verdade, ali em Sapiranga, a prefeita até ela foi acessível para nós, porque é do interesse público, na verdade, de qualquer prefeitura deve ter interesse nessa demanda. Hoje nós estamos vendo que a Sapiranga, inclusive, está buscando um amplo conhecimento, uma capacitação para os seus professores, inclusive. Então, para nós não foi tranquilo a instalação da clínica, porque é aquele negócio, ninguém quer esse nicho, né? Hoje ninguém quer. Então, quando entra alguém, vai, faça. Então, para nós está sendo bem tranquilo, né? E bem agradável, vamos dizer assim, essa instalação. Muito bem. E esse primeiro contato com as pessoas, né? Porque vocês tinham o diagnóstico de vocês, né? Sim. E aí automaticamente começam a surgir. As pessoas vão lá de fato, pelo menos para fazer o diagnóstico? Muitos procuram para saber como é que funciona, o que é, como é que é a clínica, porque a gente tem ali pelo Insta, a gente sempre coloca os vídeos nossos das eu vi crianças. que é bem interativo, Isso, assim, contando né? Parabéns. tudo como foi, obrigada. E tem muitos pais que ficam curiosos, como é que vocês conseguem? Porque hoje tem muitos pais que negam, né? Não aceitam, outros que não sabem nem por onde começar, ou estão em luto ainda. Então a gente entende cada processo de um pai, né? Igual tem pessoas que falam, porque o pai não dá um passo, mas às vezes é difícil dar esse passo. Não pode ser, com o meu filho não pode. Exato, isso. Então a gente sempre, quando a gente teve o diagnóstico, a gente pensou, né? Ou a gente para, ou a gente faz esse nosso propósito realmente. E a clínica, ela foi nascendo e quando viemos, né, foi assim muito rápido, né? Foi natural. Foi natural. A gente sempre fala, né, que aquilo que Deus provê, Ele promove, Ele provê. E assim foi até hoje. Então, receber cada família, né, todo mundo lá, é muito prazeroso. Muitos pais já foram lá, tipo, só para conversar. Nossos filhos não têm, ou muito ressabiado, até pelas experiências em outras clínicas, em outros lugares, né, em outros profissionais, então saem de lá chorando. Porque é aquela diferença, né? Eu acho que a Clínica Aba tem esse espírito de ser, como nós somos pais atípicos, esse a compartilhar, esse impartir entre as informações e até emoção. É aquele negócio, né? Tu pode dizer que tu sente, mas tu não tem autoridade para falar o que realmente é o que passou, né? E graças a Deus, vários pais estão indo lá e estão sendo mais leves do que é possível realmente, porque o diagnóstico do autismo não é o fim, né? Muitos acham que é o fim. Ele, na verdade, é só o início de uma nova jornada. Exatamente. Então é isso. Muito bem. E tem muitos tipos, né? Não sei se, não acho que não é a palavra certa, tipos, né? Mas enfim, a variedade é enorme, né, Camila? Quer dizer, a gente fala autismo, acha que é uma coisa só. Não, cada organismo reage de uma maneira, né? Ou o menino se fecha, eu estou já colocando só, mas enfim, a criança se fecha. São diversas as atitudes que podem levar a ter o autismo. Sim, então, dentro do autismo a gente sempre olha para a criança, né? Para aquela pessoa que tem as suas características individuais, como nós temos, né? Sim. Então, é importante a gente olhar para aquela criança de forma individualizada, para aquela família. E dentro do diagnóstico de transtorno do espectro de autismo, existem 3 níveis, né? De suporte que a gente chama. Então, o nível 1, 2 e 3, que é de acordo com o suporte que aquela criança vai precisar.
Mas então a gente vai sempre avaliar aquela criança, aquela família, né? E dar para ela o suporte necessário dentro das suas características. Então, é como tu disseste, assim, alguns vão precisar de algum tipo de apoio, outros de outro. Sim, cada caso é um caso, como diz. Isso, como nós somos também, né? Cada pessoa é individual. Sim, e a gente somos tem únicos. E as crianças com autismo também. Então a gente precisa ter esse olhar diferenciado, esse acolhimento, essa empatia, que é isso que a gente busca lá na aba, né? Ter esse olhar diferenciado para não ficar simplesmente assim, né? Como se fosse uma linha de produção, Exato. mas não, né? Olhar com amor, com diferença para aquela criança, para aquela família, para que sim, aí ela possa se desenvolver e ter qualidade de vida, né? Como adulto, adolescente, é isso que a gente busca, né? E, Nicole, acho que vem também aí a grande importância do autoconhecimento, né? Quer dizer, a própria família se conhecer e principalmente conhecer as suas crianças, né? A gente sempre, antes da consulta, né, com a criança, para conhecer a criança, a gente realiza a anamnese, que é a consulta a sessão que a gente conhece a família, vê como a família recebeu o diagnóstico, como aquela família enxerga a criança, quais as características, muito também para o profissional se preparar para entender qual contexto que ele vai se inserir ali na terapia, né? Então, é muito importante que a gente conheça os pais, porque é um trabalho conjunto, né? A gente sempre fala da tríade, que é escola, terapia e família. Então, de nada adianta se a gente estiver trabalhando ali em equipe, com uma equipe interdisciplinar na clínica, se os maiores terapeutas, que são os pais em casa, não estiverem andando com a gente. Muito bem. Que belo trabalho em equipe, na verdade, né, Diego? Acho que um dos segredos é esse. Sim. Trabalhar em equipe, né? Nós sempre tentamos, eu e minha esposa sempre falamos assim, ó, a clínica ABA vai ter uma equipe interdisciplinar. Por quê? Porque é muito importante para nós, como pais, né, como pais atípicos, saber que todos os profissionais estão trabalhando com um objetivo só, que é a evolução da criança. Nós entendemos que o grande negócio da ABA é a evolução da criança, é a alta da criança. Nós queremos celebrar, assim como uma imobiliária, eles comemoram a venda de um imóvel, nós vamos celebrar quando a criança tem uma evolução. E nós aprendemos a celebrar cada detalhe, né? Cada crescimento de uma criança. Então, nossos filhos são tratados pelas meninas, então Sim. nós já ficamos muito felizes, né? Nós temos várias referências boas dela, então nós estamos muito felizes com a nossa equipe. Acho que eles são diferenciadas, as gurias. Bom, Paola, muitas mães devem te procurar automaticamente, né? Tu é a primeira... eu imagino que seja assim o caminho, né? A primeira pessoa que elas querem chegar e falar é a Paola. Tem essa necessidade, né? E eu, de certa forma, eu posso falar, é gratificante, né? Eu agradeço a Deus porque aquilo que foi a nossa dor, como meu esposo falou hoje, serve como um propósito. Então, tu poder acolher uma mãe, e tu tá sentindo aquela dor, porque tu sente também, né? Igual eu falo, a gente não deseja que um filho tenha nem gripe, eu sempre falo. Então, muito menos que tu receba um diagnóstico de autismo, que é algo que tu não conhece. Então, poder acolher aquela mãe, poder conversar, tem sido muito, muito desafiador. E acaba sendo uma troca bom. para ti, inclusive, né? Tu aprende muito com as pessoas. Muito, né? e muito. Eu sempre falo, uma mãe atípica se identifica muito com outra mãe atípica. Então a gente começa a conversar, quando já estamos chorando, já estamos rindo, celebrando as pequenas coisas. Porque Deus, que é tão simples para uma criança típica, não é para uma típica. Como um simples abanar de mão, né? Sim. Agora tem os nossos meninos que estão, né, quase ali já fazendo assim o abanar de mão. Então, aquilo para nós, nossa, é celebrar cada conquista. Então, às vezes chega um pai ali querendo grandes coisas, e eu falo, nossa, foca no que está acontecendo. Porque às vezes você deixa de desfrutar o que está acontecendo no momento, pensando lá na frente, né? Por exemplo, meu filho não está falando ainda. Tá, mas o falar é a ponta do iceberg, até chegar lá, né, tem tanta coisinha. Então, vamos comemorar cada evolução. Então, às vezes o pai chega ali, né, focando só no grande. Quando tu começa a mostrar para ele que não, vamos acompanhar desde pequenininho, cada passo é muito importante, né? Então, parece que já sai assim aliviado, sabe? De entender, não, vai chegar lá, né? Mas é um passo de cada vez. E eles nos ensinam todos os dias. Eu falo, hoje eu não seria a mãe que eu sou hoje se meus filhos não fossem, né? Como eles são. Como eu falo, eles são perfeitos, né? Aos olhos do pai, eles são perfeitos. Muito bem. Acho que, Camila, a Paola colocou uma questão de extrema importância, né? Que são as pequenas evoluções, né? Como a gente tem que valorizar isso, né?
porque as pessoas, né, ganham filho hoje e amanhã já querem, né, já pensa lá na frente, né? Tudo pronto, né? Tem, Tipo o tem iFood, pai né? que o filho nasceu ontem e já está economizando para a faculdade o filho. Então calma, vamos viver e aprender com cada segundo da vida, né? Isso é muito importante. Nós estávamos falando um pouco disso na vinda para cá, mesmo? assim. Porque às vezes, como a Paula falou, é muito comum as crianças terem um atraso na fala, né, dentro do autismo. E aí se foca nisso, né? Eu quero que fale. Mas antes disso, tem coisas, pré-requisitos para chegar até a fala. Então, assim, o básico bem feito vai trazer evolução. Ou tu brincar com a criança em casa, as coisas simples que às vezes... Já no ventre, né? Isso, no dia a dia a gente não consegue levar num parque, atividades mais sensoriais, assim, né? Balanço, escorrega, um parque, virar cambalhota em casa, uma guerra de almofadas, coisas simples, mas isso vai fazer diferença no desenvolvimento da criança. Então, às vezes a gente acha, e os pais vêm com muito, o que eu faço? Faz o básico. O básico bem feito vai gerar um resultado muito grande. A gente vai estar aqui para apoiar, para dar, né, o suporte que é necessário, mas assim... é preciso a gente desconstruir algumas coisas também, né? Se envolver. Hoje a gente vê que muito as telas, né? É algo que tira um pouco do desenvolvimento. Então, é preciso também que as famílias deixem um pouco de estar no celular, em coisa assim, e sente com aquela criança, brinque, né? Se envolva, busque a atenção. É muito importante buscar a atenção, o olhar, né? Então... são pré-requisitos que às vezes a gente olha o grande lá, mas tem coisas anteriores que se a gente fizer, a gente vai desenvolver essa criança. Volta na mesma tecla, né, Nicole? O conhecimento, por isso a importância, né, de vocês quando recebem a família, e parabenizo mais uma vez aqui essa iniciativa de cuidar da família num todo, né? Conhecer os hábitos da família, né? Porque é esses reflexos que automaticamente vai te auxiliar ou não no tratamento. Que a gente sempre fala que a gente nunca trata só a criança, né? A gente pega o conjunto inteiro, familiar, escolar, para que a gente consiga estar alinhado nesse propósito para o desenvolvimento da criança. Então, a gente sempre pensa que uma terapia, que eu vou fazer uma atividade, eu vou estar trabalhando só um estímulo, só uma coisa fixa, mas na verdade não, a gente está trabalhando muitas coisas ao mesmo tempo. Está trabalhando atividades de afetividade, de sensório social ali, né? Porque o autismo, ele tem muito essa questão de interação social, né? Que é a área afetada desse transtorno neurológico, é a comunicação e a parte social. Então, a gente está sempre em busca dessas questões, como a Paola falou, né, do abanar, e antes a gente precisa ter pré-requisitos, né, como, por exemplo, a criança fazer contato visual, né, a gente poder fazer com que ela esteja tendo essa troca com a gente, essa conexão, para que a gente possa também estar aprendendo com ela e transmitindo também o que a gente precisa que ela desenvolva, para ter uma qualidade de vida e dar essa qualidade de vida também para os pais. Muito bem, perfeito. Eu acho que acompanhar essa evolução, né, que vocês citaram muito bem, deve ser muito gratificante para vocês, né, porque vocês, lógico que descobriram logo, não, foi no decorrer, assim, de como é que foi a descoberta disso? Com 2 anos de idade, em fevereiro, antes da pandemia de 2020, nós suspeitamos. Aí nós fomos na pediatra, a pediatra falou que não era. Pós-pandemia, depois de 2021 só, nós tivemos o diagnóstico dele 17 de setembro de 2021. Então foi recente, com 3 anos, quase para 4. Então foi recente, nós estamos 1 ano e meio deles com diagnóstico agora. E nesse processo, a evolução deles é gritante, né? Gritante, tipo, com os tratamentos sendo inseridos na vida deles, no cotidiano. Mas foi para nós, porque hoje se pode descobrir o autismo com 14 meses, 15 meses de vida, então é muito cedo, né? Poderia ter uma estimulação precoce muito mais tempo e que seria com um resultado melhor até, inclusive. Sim. Mas nós não tivemos.
A gente, né, começou, eu lembro que a gente foi atrás do pediatra, né, para perguntar, né, para questionar, porque até então a gente não sabia de nada. E realmente ele disse, não tem nada a ver com autismo, né. Depois veio a pandemia, daí era o bebê de pandemia, como falavam, né. Sim. Ah, não interage, né, o social porque é bebê de pandemia. Então, a questão, né, dos profissionais estarem se especializando no autismo é muito importante. Buscar a informação, que é o que a gente falou, né, Camila e Nicole? Vocês estão constantemente buscando a informação. Eu digo que quem é da área da saúde não para nunca de estudar. Não. Não tem como parar, né? Porque sempre vai ter coisas novas. E eu acho que vocês fizeram, até fica a dica aqui, né, para os pais que talvez descobrirem agora e fizerem, eu acho que vale até uma visita independente, né, de se tem ou não. Eu acho que só a troca de informações já é viável e vai facilitar a vida de todos. Mas vocês gastaram a energia, quando souberam de fato, positivamente. Porque tem aqueles pais que descobrem, né, meninas, e começam a gastar uma energia terrível negativamente. E eles fizeram de uma maneira corretíssima, né? Sim. Vocês concordam com isso? Com certeza. Sim. Por isso que a gente faz esse trabalho também, né, de estar, que a gente chama de orientação parental, de estar acolhendo a família, de estar também entendendo o que essa família está precisando, né? Não são só as partes técnicas ali da criança adquirir uma habilidade, mas da família também, o que a família está precisando, o que ela necessita primeiro. Por exemplo, uma criança autista com seletividade alimentar, come 2 tipos de alimento, isso é prioridade, né, antes de adquirir uma habilidade motora, por exemplo, né, algo que ela faça como pular, ela precisa ter essa condição, assim, de estar ampliando o repertório dela de alimentos, e isso são coisas que as famílias nos trazem nessa primeira consulta, que a gente trabalha em cima delas, porque é o convívio domiciliar mesmo da família, aquela necessidade que eles têm, para que a gente possa estar trazendo, né, essa tranquilidade para os pais e para a família e para a criança. Posso complementar? Claro, por favor. Com essa questão que o Diego e a Paola trouxeram dos sinais, né? Isso é algo muito importante para a gente falar, assim. Que a mãe, geralmente a mãe, né? Às vezes o pai também, mas começa a perceber que tem alguma coisa errada, né? E às vezes fala para o pediatra, procura uma ajuda. E ainda, infelizmente, a gente tem muitos profissionais que dizem, não, cada criança tem seu tempo. Né? Não, é meio preguiçoso, vamos esperar um pouquinho. E na verdade a gente sabe que hoje, o quanto antes a gente começar a estimular essa criança, melhor vai ser o benefício dela. Sim. Então a gente precisa estar atento a isso, assim. Então eu deixo aqui um recado para os familiares, para os pais, para as mães que geralmente, né, identificam alguma coisa, assim. Se falou para o pediatra, ele disse, não é bem assim, procura um outro profissional. Busca, porque às vezes, assim, existem marcos do desenvolvimento que eles são justamente para nos guiar. Se a criança não alcançou ali, já tem um atraso. Então, a gente precisa investigar por que desse atraso, né? Então, isso é bem importante, assim, da gente, né, das famílias estarem atentas a isso. Porque por mais que cada um, somos individuais, como a gente colocou antes, mas existe um processo que é padrão, né, de vida. Que uma grande né? maioria média... né, nasce assim, daqui um mês ela faz isso, 3 meses isso. Quer dizer, no momento que começa a fugir daquilo ali, né? Opa, peraí, vamos analisar, não custa, né? Eu sei que muitos pais, infelizmente, não fazem com medo do diagnóstico, né? A grande maioria, né? E aqui nunca ouviu, eu conhecia fulano que falou só com 7 anos, né? Eu conhecia que foi andar com 2. Mas daqui a pouco, se tu for lá analisar aquela criança, hoje ele é um adulto autista, não sabe, né? Então, né? Então, muito se fala isso. Não, a criança não tem nada. Isso aí eu com o filhinho lá do João, lá tinha isso aí, né? Não falava. Então, né? É como as meninas comentaram, é desconstruir, né? Algo assim. Sim. Que foi construído essa questão de não é nada a ver, não tem nada a ver, né? E sim, né? Qualquer atraso tem que ir atrás. Né? Tem que ser investigado. Porque existe aquele processo. Existem né? os marcos que são para justamente nos guiar, né?
Muito E a bem. investigação ali, mesmo que não se concretize, né? Alguns médicos colocam a criança como investigando, né? Com os profissionais, com a escola. A criança nunca vai perder de estar em terapia, né? Se futuramente não for fechado o diagnóstico, for descartado o autismo, ela teve ganhos também, não foi algo que foi prejudicado. E o fato dela não entrar em terapia, não estar trabalhando essas questões, isso pode gerar um atraso se ela realmente fechar o diagnóstico como autismo. Então, os pais ainda têm essa resistência, né? Mas o meu filho, eu vou fazer terapia, tanta terapia, mas isso nunca vai ser prejudicial, independente se a criança vai ter o transtorno ou não. Muito bem. Tá na hora do intervalo já, Bruno? Olha como passa rápido. Meio programa já passou, gente. Então, a gente vai para o intervalo, volta na sequência, conversando um pouco mais sobre essa importante pauta. A gente percebe na maneira, na emoção, né, da fala deles, o quanto eles são apaixonados pelo que fazem. Voltamos na sequência conversando com a equipe, parte da equipe ABA, que é uma clínica especializada em autismo, localizada lá em Sapiranga. Depois eu quero saber todos os detalhes de como a gente pode ir lá visitar a clínica ABA em Sapiranga. Voltamos em instantes. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta ao vivo aqui nos estúdios da nossa Vale TV, nosso encontro de segunda a sexta, entre 8 e 9 da noite, sempre trazendo pautas de interesse da nossa comunidade. Hoje falando sobre autismo, estamos ainda no mês de abril e o dia 2 de abril, né, é dedicado à reflexão, ao conhecimento, às orientações, enfim, é uma data, né, cada diagnóstico lá tem a sua data específica e o autismo foi destinado o 2 de abril. E ainda estamos dentro do mês, por isso que a gente está recebendo aqui parte da equipe da clínica ABA, que fica lá em Sapiranga, para falar desse assunto, onde é uma clínica especializada. Buscou profissionais, se cercou de profissionais que atendem toda a família, como a gente bem colocou aqui no nosso primeiro bloco. Diego e Paola, como é que a gente localiza? Eu encerrei o primeiro bloco falando sobre isso, né? Onde é que está localizada lá a nossa clínica ABA? Isso fica na rua São Pedro 149, bem no centro, né? Bem fácil localização. Né? Uhum. São Pedro 149. 149. Isso. No centro de Sapiranga. Bem próximo da prefeitura. Isso. Ah, Bem próximo da prefeitura, isso. Vai ficar ali, né? E o horário de atendimento lá? Das 8 às 18 horas. Direto, das 8 às 18? Fechamos ao meio-dia, das 8 às 18. E sábado também, sábado, né? até o meio-dia, né? Até o meio-dia nós atendemos. Porque muitos pais querem levar seus filhos
E aí não consegue durante o horário do expediente. Sim. Então nós abrimos no sábado também. Né? E acho. A procura por sábado. Por que o sábado, né? A gente lembra que nós, como pais, a gente pensava muito nisso, num lugar que nos atendesse sábado e aquele horário diferenciado, que é o horário que nós vamos atender também, né? Conforme a demanda, que é até após às 18. Aquele pai que foi para o trabalho, né? Pegou o filho na escola e precisa levar na terapia, vai ter um lugar para levar na terapia também. Para estar junto acompanhando, né? Teve uma mãe que nos procurou e realmente o que ela relatou foi isso. Como eu quero acompanhar o meu filho, porque só meu esposo leva, porque eu trabalho. Então, né, ter um lugar onde tu consiga levar aos sábados também, teu filho é bem muito interessante. Muito bem. Camila, qual é a primeira questão, assim, que quando chega, né, um caso para ti, assim, que tu vai conhecer, que tu vai... Como é que... Tem um ponto de início, assim, da análise? Como a Nicole já tinha trazido antes, a gente sempre faz a anamnese, que é uma entrevista inicial, né? Geralmente com a família. Com a participação de todos. Isso, né? E aí a gente vai, a partir daí, buscando, né, o que a gente precisa saber. A gente tem, vamos dizer assim, um geral que a gente precisa, mas cada especialidade vai estar entrando mais no seu nicho, vamos dizer assim. Com mais detalhes. Com mais detalhes. Então, sempre vai ser esse primeiro contato com a família, vai fazer essa entrevista. E o nosso diferencial é sempre com amor, com acolhimento, para atender a demanda daquela família, né? Que às vezes a gente precisa buscar algumas informações, mas às vezes é ouvir aquela família que está angustiada, né, que precisa de um apoio. Então, nós temos um roteiro, vamos dizer assim, mas o principal é dar esse acolhimento, né, com esse olhar mais empático para essa família. E aí, o roteiro segue essa anamnese, essa entrevista inicial, que tem pontos bem específicos que a gente precisa perguntar. E a partir daí a gente vai estabelecendo o vínculo com essa criança, porque é importantíssimo, a terapia não funciona se a gente não tiver o vínculo. E a partir daí a avaliação, né? Muito bem. Nicole, passou, né, por essa primeira avaliação, o roteiro, vocês depois automaticamente se reúnem até para estudar o caso, né, e saber qual é a melhor maneira de atender aquele caso, daquela família. Qual é o primeiro passo, assim, a primeira profissional que vai atender? Depende muito da situação. De quem o diagnóstico do autismo ele é dado pelo neuropediatra, pode ser pelo psiquiatra, um médico, né? E aí ele vem para nós, ele provavelmente já encaminhou as especificidades de cada criança. Perfeito. Do que ela vai precisar, se ela vai precisar de TO, se ela vai precisar de menos. Quais as necessidades. Quais as necessidades, quais os profissionais que vão atender. Então, provavelmente, quando a gente chega, ele geralmente chega já para as profissionais destinadas, né? Para todas nós atendermos. Então, a gente consegue ter essa troca, assim, bem essencial, na verdade, para o tratamento. E aí a gente inicia essa parte de como a Camila mencionou, né, de avaliar, de conhecer a criança. E a partir disso a gente monta o nosso ponto de partida para conseguir iniciar o tratamento, né? Muito bem. Com certeza, quando saiu o projeto, assim, vocês dois em casa, eu imagino, lá, né, desenhando, escrevendo, não imaginava que ia ter essa proporção, né? Quer dizer, vocês queriam crescer, lógico. Mas na prática, depois, vocês foram vendo que, nossa, como agregou-se valores e profissionais e a coisa tá... Foi, né? Foi algo... Foi assim que aconteceu? Bem assim, está sendo, na verdade. Nós tínhamos uma expectativa de um ano chegar ao que nós chegamos hoje. Então, nós não tínhamos a quantidade de crianças atípicas que tinha na região. Então, nós fomos no escuro, mais ou menos, vamos dizer assim. E aí, graças a Deus, hoje nós estamos com uma demanda muito boa. Nós temos profissionais, que é muito difícil na região, é muito complicado. Então, porque a região metropolitana, até Porto Alegre, ali, ela tem bastante profissionais, mas na região de Sapiranga, Campo Bom até Gramado, é raríssimo os profissionais. Os nossos vales aqui estão... Aqui o Vale dos Sinos aqui ainda tem quantidade. Sim, mas indo em direção à Paranhana, não. Não tem. E mais do que isso, eu sempre falo assim, tem profissionais, pode até ter, mas profissionais com carinho. Porque nós sempre falamos que o importante é o currículo do profissional.
mas acima de tudo é o amor. Hoje nós contratamos uma nova profissional lá, e aí no nosso Instagram veio uma mãe relatando que ela é excelente profissional. Então, todos os profissionais que nós contratamos, né, fizemos essa contratação, tiveram algum relato de algum familiar que tiveram com contato. Então, para nós é muito bom tanto os profissionais e tanto a receptividade dos pais, né? Porque nós já até estávamos falando no carro agora, nós já estamos se preparando para ampliar. É mesmo? Assim. Que legal. Então, que legal. esse é o objetivo, né? É isso aí. Porque a gente sempre fala tem que ter o a mais, né? Como profissional ser especializado é importantíssimo, mas tu ter o amor pelo que tu faz é essencial. Né? Sem isso a roda não gira, como a gente fala. É o segredo da receita. É o segredo da receita. O amor. Então, cada uma, né, que assim, a gente sentava para conversar, a gente sempre falava assim, não, amor, essa tem uma coisa diferente. Exatamente. E como meu esposo falou, a gente recebeu esse relato dessa mãe e isso nos enche de gratidão, assim, sabe? Tu vê que a pessoa tem amor pelo que faz. Porque quando a gente fala sobre criança atípica, a gente está falando sobre frustrações, sobre pais frustrados. Porque é aquilo, o desejo quando tu tem um filho, tu quer que teu filho chegue e te chame de pai, te chame de mãe. E daí vai passando o tempo e aquilo não acontece. Ou simplesmente tu quer que o teu filho pegue e dê sentido para um carrinho, fazer ele andar e o teu filho fica só girando a rodinha. Ou tu vai sentar para brincar com o teu filho e não te corresponde de maneira nenhuma, ou não deixa tu nem chegar para brincar. Então é lidar com frustrações. Então a gente sabe que assim, um currículo ele tem que ter, mas se não tiver amor, não tem como tu conseguir lidar com essa família, com essa criança, né? Nós temos uma experiência que para nós era muito importante. Nós sonhava com o momento de ir na escolinha, na primeira reunião da escolinha. Ah, sim. E aí nós fomos na escolinha e todo mundo falando das crianças. Né? Nós fomos muito mega empolgados, né, os dois juntos. E aí todo mundo falando dos filhos, e os nossos filhos não fazem nada disso. Tipo, os pais falam assim, meu filho chegou em casa falando que o teu filho fez isso. E a gente foi olhando, se murchando, entende? Então, porque nossos filhos, se a gente perguntar hoje para eles, o que vocês fizeram na escola? Eles ainda não conseguem montar uma frase, nos contar. Muito provável que eles vão continuar andando e não como se a gente não tivesse nem falado. Mas é isso, é tu não parar ali, né? É tu continuar, porque uma hora tu vai ter uma resposta. Sim. Nem que seja tudo desligado, como o Arthur soltou, ou obrigado, como o Matheus está soltando agora. Então é não parar, e é muito importante o apoio, orientação parental. Ter pessoas que vão te dizer, olha, continua, não para, né? Então, por isso que a gente comenta que a gente está lá para receber os pais mesmo, justamente para isso. Não para, continua. Né? É frustrante, mas tu vai ter um resultado. Talvez não aquele que tu esperava, porque a gente quer sempre da nossa maneira, né? Sim. Mas com certeza vai ter um resultado. Muito bom. Eu acho que para vocês da equipe também trabalhar com um casal desse deve ser gratificante, né? Nossa, com certeza. Porque a gente percebe neles, né, o amor, já que estamos falando do amor, né, que eles têm pela causa, né? A gente tá do lado de cá, né, do lado da terapeuta, mas ter esse contato com eles faz a gente também estar, de certa forma, do lado da família, né, entender o que a família precisa. E a gente sempre diz ali na clínica, né, técnica é muito importante, conhecimento, currículo, mas técnica sem amor é só técnica e não vai gerar o resultado que a gente precisa e quer, né? Muito bem. E também, né, Camila, a gente tem que lembrar que não existe a receita pronta, né? Cada caso é um caso e vocês estão lá preparadas para atender qualquer situação, né? Isso. Que vai do conhecimento e aí a indicação para qual o caminho. Isso, exato. Não existe um manual, né? Sim. Então, cada criança vai ter as suas demandas individuais e nós, em equipe, com a família e com a escola, como a Nicole falou, a gente vai construir, então, esse plano terapêutico individualizado para essa criança, para atender as demandas dela, as demandas da família, dar um suporte escolar também, porque às vezes as professoras também não sabem muito bem como lidar ou não. Então, a gente faz esse trabalho também de dar essa orientação para as professoras, para as orientadoras, porque a gente quer que essa criança se desenvolva em todos os ambientes que ela está inserida, né? Então, assim, não existe manual, não existe receita, mas nós estamos aqui justamente para encontrar esses caminhos. Muito bem. Acho que a palavra correta é evolução, né? Isso. Tendo evolução, vocês estão no caminho certo.
e quando vem o diagnóstico do autismo, ele abrange a sociedade como um todo, né? Porque a criança, ela passa, às vezes, o dia inteiro na parte da educação infantil, que são quando os pais percebem os primeiros sinais, os primeiros atrasos. Então, as professoras, elas também buscam esse conhecimento, né? É tudo novo para elas, porque eu também estive do lado das professoras, né? E a gente tem que estar sempre buscando se capacitar, porque talvez é ali na escola que a gente vai perceber os primeiros sinais, né? Para poder estar entrando em contato com os pais. Muitos profissionais, a gente sente aquela insegurança de como eu vou falar, como que eu vou abordar a família, e por isso a gente precisa ter o conhecimento, né, pra gente também sentir segurança no que está acontecendo e poder transmitir isso para os pais de uma maneira que consiga confortar o coração deles também e ir acalmando as necessidades, os medos ali, né, que é tudo novo. Porque, como eu até falei no primeiro bloco, né, Diego, é muito amplo os sintomas, né? Não é, ele faz isso, não, então é. Não é isso, né? É muito amplo, é um estudo muito amplo. O espectro autismo, ele é muito amplo realmente, né? E é muito complicado por causa do desconhecimento. O que a Nick agora disse é bem importante, né? Hoje a falta de informação, a desinformação, tanto do profissional, tanto dos pais, tanto dos educadores, é o que mais complica hoje o autismo. O autismo não é o problema, o problema é a desinformação. Então, já entrando nessa seara, né? Nós fomos a primeira clínica ali em Sapiranga, nós inserimos, no dia 2, nós fizemos uma caminhada de conscientização. Nós pensamos que ia reunir poucas pessoas, teve mais de 200 pessoas. Olha aí. Então, nós entendemos que o autismo já foi levantado na cidade, né? Nas cidades arredores, inclusive. E depois nós fizemos um workshop onde as meninas palestraram. E agora nós vamos ter mais um... Pois é, dia 29, né? Isso, dia 29. Fala desse evento aí com o Dr. Tiago Castro. Para nós Deus nos surpreendeu mais uma vez, né? Porque falando, né, esse Dr. Tiago Castro, ele é um mestre no autismo, né? Ele é pediatra, então ele é uma referência hoje a nível Brasil quando tu fala sobre autismo, né? Ele também é um pai atípico, então o filho dele, o Noah, foi diagnosticado com nível 3, né? E hoje ele tem um nível suporte 1. Então, olha, que evolução, hein? Muita evolução. Mas então, graças também à dedicação do... A dedicação do pai. Que ele agora ele está compartilhando com as pessoas. Exato, hoje ele capacita médicos, professores, né? Tem muitos cursos. E ele está vindo aqui para a cidade de Sapiranga palestrar. Sem custo, né? Sem custo, dia 29. Pois é, como é que faz para participar? Quem está nos assistindo agora, sábado 29, qual é o horário? A partir das 8 horas, abrimos os portões. Lá no Sapiranga. Mevan Sapiranga, que fala, né? Dr. Tiago Castro, como é que faz para participar? Pode entrar nas nossas redes sociais, né? @clinicaaba, tem a link na bio, ou no próprio Simpla, pode comprar lá o ingresso no Simpla. Para imaginar, o Dr. Tiago Castro, ele veio com um valor bem simbólico, ele entendeu a causa, né? Da importância, ele morou... Os custos dele vir aqui. Exato, só isso. Então, ele veio mesmo porque ele entende que há um tempo ele morou no Rio Grande do Sul. O filho dele, o Noah, o que tem autismo, ele é gaúcho, inclusive. Então, ele até veio com o maior prazer para cá. E, como minha esposa disse, para nós é uma referência na nossa casa, né? Ele tem um curso chamado Simplificando Autismo, que já mudou a vida de vários pais, milhares de pais e profissionais. E para nós é uma honra tê-lo aqui, né? E, para nossa surpresa, nós já temos mais de 400 pessoas indo, entre educadores, pais e profissionais. Qual é a capacidade lá do... Olha, nós acreditamos que umas 600, né? 600 pessoas. Então ainda tem... Tem vaga ainda. Então é pela nossa rede social, @clinicaaba, e pelo Simpla, só procurar lá, Tiago Castro, Mevan vai estar lá o Dr. Tiago Castro. E vai ser algo inexplicável para nós. Sim, com certeza. Vem para agregar mesmo, para trazer informação, desmistificar muitas coisas, né? E o principal, trazer a experiência de vida dele, né? Porque é que nem vocês. Vocês, né? Do próprio... vocês viveram aquilo e foram buscar informação e acabaram construindo aí esse espaço maravilhoso assim, para cuidar das pessoas, né? Como é que surgiu o nome? Deixa para ti. Do ABA. Pois então, ABA, hoje quando fala em ABA é uma ciência, a única ciência comprovada, né, que ela, para se aplicar com criança com autismo, comprovada que dá resultado.
Mas nós somos cristãos. Na palavra, na Bíblia, o Abba significa pai, papai. Então, é isso, é como se fosse uma relação de intimidade entre pai e filho. Sim. Então, nosso primeiro Abba é desse, entendeu? Um relacionamento que eu tenho com o meu pai, que é Deus. Então, eu sou filha, ele é o meu pai e ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso. E a partir daí, a gente juntou a questão do Abba à ciência Abba, né? Então, daí criou a clínica Abba, transformando em amor. Porque o único que pode transformar em amor é Deus, é o que a gente entende, né? Exatamente. Muito bem. Camila, como é que as pessoas que estão nos assistindo aqui, daqui a pouco, têm a curiosidade, né, de como é que eu posso fazer? Vou fazer um teste com meu filho aqui para ver se existe alguma primeira questão, assim? Olha, eu acho que a grande maioria, assim, pela minha experiência, né, os pais começam a perceber essa questão da interação mesmo. Isso pode ser, como o Diego falou antes, desde bebê já. Quando a mãe amamenta, o bebê às vezes já não faz o contato visual ali, nos primeiros meses de vida, né? Sim. E aí... Porque o normal, ele tá mamando, ele tá de olho no tá olho olhando, da mãe. tá olhando isso é o pra mãe. normal. Isso, né? Isso é o típico. Com algumas exceções, de daqui a pouco, né, tira alguma a atenção outra coisa. dele e tal, mas 90% daquele tempo que ele tá... Porque eu sei com prioridade, eu sei com sabedoria, porque eu mamei até os 6 anos de idade. Então eu sei exatamente falar sobre isso, tá? Não, e eu tenho lembrança disso, Camila. Sim, é. Porque eu dava um punhadinho de açúcar pra mamãe, para ela dar tite pra mim. Eu conquistava ela. E tinha uma cadeirinha de madeira verde, que eu levo na minha memória, que ela sentava, a dona França, né, que Deus o tenha, e eu em pé dava certinho no tite. Olha só, então eu sei exatamente do que eu tô falando. Então, o bebê já faz esse contato, né, desde a amamentação. Então, o que os pais percebem, geralmente, é essa falta de contato inicial já do bebê, mas, às vezes, vão procurar ajuda mesmo quando existe o atraso na fala, né? Mas aí já tá lá com os seus 1 ano e meio, 2, né? Então, mas a gente já consegue perceber sinais já hoje no bebê. No bebê. Então, a idade, quanto antes melhor, é isso, Nicole? O autismo, né, a gente pensa que ele pegou autismo, desenvolveu autismo. Por isso que... Não, isso é incrível, a gente ouve isso, né? O bebê, ele nasce autista, né, e a Camila citou ali da questão da amamentação. Depois que passa alguns meses, a criança tem que fazer essa troca de informações com outras, né? Por exemplo, a gente chama ela precisa direcionar o olhar para onde que está vindo o som, tentar pelo menos buscar, mostrar que ela está ouvindo o nomezinho dela e que ela está procurando onde está, né? E essa questão da criança ter o autismo, ela já não procura, porque ela tem essa área afetada da comunicação e interação. Então, é exatamente isso aí que a gente começa e ela sendo criança, quanto menor ela for, mais fácil da gente ensinar habilidades pela questão cerebral, que ela ainda é nessa informação, nessa época que ela tá, assim, sugando mais do mundo e facilita muito pra gente também tá ensinando, né? Muito bem. Vocês viram ali, né, que o homem já nos deu um tempinho ali, né, e olha o tamanho dele, não dá para ir contra, né? Grande Bruno, já nos avisou que a gente tá na reta final aqui. Bom, eu quero uma mensagem final de cada um de vocês aqui, tá? Aproveitando para agradecer grande Juninho, que está ali nos bastidores, né, grande jornalista ali, que está fazendo diversos vídeos, que depois vai estar nas redes sociais lá da Clínica Abba. Parabenizar pela iniciativa. Eu acho que muitas situações assim que a gente conhece hoje de sucesso, de grande expressão, iniciaram exatamente assim, por necessidade, né? O mercado tinha uma precariedade daquilo e vocês não baixaram a cabeça, vocês foram atrás e hoje montaram esse belo espaço assim. Parabéns, estão se cercando de profissionais que a gente viu aqui. 2 apenas conosco aqui já, a qualidade, eu imagino que é daqui para cima as demais lá, né? Então, parabéns pela iniciativa. Eu queria ouvir aí a mensagem final
Nossa mamãe, Paola. Agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer a cada pessoa que tem confiado no nosso trabalho. E como o meu esposo falou, a gente sempre diz o diagnóstico ele não é um fim. Então, eu falo, né, os nossos filhos, o diagnóstico é dos céus. Então, não pare, né, com meio às frustrações. Pode estar nos procurando quando quiser para estar conversando. Nós estamos aqui para auxiliar, estamos aqui para servir, para que, pelo que a gente passou, outros pais não precisam passar. Sim. Então, né, hoje eu digo assim, é o apoio, né? O nosso apoio à família. Então, eles se sintam abraçados por nós. Muito bem. Papai, Diego, qual é a... Eu deixo um recado que é capacitação, que as pessoas vão se capacitar. Há 24 anos era uma criança autista para 1.000 pessoas, 1.000 bebês. Hoje já é uma para cada 36. Nossa. A expectativa é que daqui a 10 anos já todo mundo conheça uma criança atípica, um familiar atípico, um amigo atípico. Então, não vamos deixar para chegar a 10 anos se capacitar. Vamos se capacitar agora. Dia 29 de abril temos o Dr. Thiago Castro. Estão todos convidados. Muito bem. Camila, qual é a tua mensagem final? Te parabenizar aí pela iniciativa de estar nessa área que eu acho fantástico. Obrigada. Então, eu quero só reforçar a questão, né, para pais, familiares, educadores, não negligenciarem os primeiros sinais, Sim. né? O quanto antes a gente iniciar a intervenção, melhor vai ser a qualidade de vida dessa criança. Então, busquem informação, se capacitem, participem agora do seminário com o doutor, né, Thiago Castro, porque a informação vai fazer toda a diferença na vida dessa criança e a intervenção precoce também. Muito bem. Nicole, qual é a tua mensagem? Parabéns também pelo Muito belo obrigada. trabalho. Como eu já mencionei antes, né, quando vem o diagnóstico do autismo, ele afeta a sociedade como um todo, né? Então, a gente direciona muito para famílias atípicas, mas as famílias típicas também, né, precisam estar conhecendo, porque eventualmente, né, a cada 36 uma é autista, então provavelmente na turma do seu filho ou a próxima turma ele vai ter um coleguinha autista. Isso é muito importante para que a gente viva realmente a inclusão, né? De entender os limites e os desenvolvimentos daquela criança para que eles possam realmente estar incluindo o coleguinha, estar podendo ajudar e auxiliar e não só isolar, né? Isso é a inclusão, a gente trazer para perto. Muito bem. E a gente finaliza então agradecendo aqui a presença de todos, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela iniciativa do casal aqui. Eu acho que é um grande exemplo, eu até falei já durante o programa, quando vem, né, o novo nos assusta, né? Claro que eles se assustaram, mas foram buscar a informação, foram buscar como eles poderiam resolver essa questão de auxiliar, de evoluir, de agregar valores, né? Não só a dupla dinâmica que eles têm lá em casa, né? Mas, enfim, há muitas pessoas de toda a nossa região. Então, se você tiver algum problema, não faça desse problema diga a Deus, como é que é? Tem aquele ditado, né? Não diga o problema que não. Não diga a Deus que você tem um problema, diga o problema que você tem a Deus. É isso? Mais ou menos isso. Porque as pessoas às vezes fazem um alarde e acabam não fazendo nada ao mesmo tempo, né? Eles não fizeram um alarde nenhum, eles foram em busca da informação de como a gente pode auxiliar a nossa comunidade. E aquilo que o Bruno está cansado de ouvir aqui todas as noites, praticamente eu digo, né? A nossa maior missão nessa vida aqui é auxiliar ao próximo. E é o que eles estão fazendo dia a dia, juntamente com diversos profissionais. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.